Capítulo 8. Como descobrir a primeira linguagem do amor do adolescente. Muriel comentou sobre as dificuldades que encontrava no relacionamento com a filha de 14 anos de idade, Keila. Não sei se algum dia poderei descobrir qual é a primeira linguagem do amor da minha filha. Ela muda todos os dias. O que ela parecia ser ontem já se apresenta diferente hoje. Ela é muito temperamental. Nem sei o que esperar. Descobrir a primeira linguagem do amor dos adolescentes não é tão fácil como descobrir a primeira linguagem do amor das crianças mais novas. Os adolescentes são como Keila, estão sempre mudando radicalmente. Quando a pessoa está em transição, no mundo exterior as coisas estão mudando, enquanto no mundo interior pensamentos, sentimentos e desejos estão em desequilíbrio. Ela responde de forma diferente. Pense sobre a noite que antecede uma viagem longa. Agora, pense como você responde ao comportamento normal do seu cônjuge e dos filhos. É provável que suas respostas sejam mais curtas e mais diretas. Você pode se sentir agitado ou ficar com o pavio curto. Estes são os seus padrões normais de resposta, mas se alguém estiver tentando identificar a sua primeira linguagem do amor, acabará confundido por suas respostas. O desafio. Adolescentes temperamentais. A maioria dos adolescentes fica neste estado de desequilíbrio por muitos anos. Algumas vezes, essa instabilidade emocional é muito mais intensa do que em outras. Por isso, eles são imprevisíveis na maneira como respondem a uma situação. Como adultos, pensamos que, se no mês passado um colega de trabalho deu uma resposta positiva ao meu tapinha nas costas, irá dar uma resposta similar neste mês. Enquanto isso é comum entre os adultos, o mesmo não ocorre com os adolescentes. A resposta deles é muito influenciada pelas variações de humor, ou seja, muda várias vezes durante o dia. A expressão de amor que ele aceitou depois do café da manhã pode ser rejeitada após o jantar. Já que o adolescente está em transição, as atitudes dele mudam de forma rápida, geralmente por causa das emoções. Os desejos também variam. Ontem, a coisa mais importante do mundo era ganhar um par de tênis de basquete de uma marca específica. Ele mostrou-se tão insistente que você desistiu do que havia planejado para aquela noite e foi ao shopping comprar o que pedira. Alguns dias depois, ele sai para jogar basquete usando o tênis de basquete usado. Você balança a cabeça e diz a si mesmo: eu não entendo esse garoto. A experiência de Muriel com Keila reflete a frustração típica em se entender um adolescente comum, que às vezes não tem um comportamento normal. Adolescentes independentes. Outros motivos pelos quais os pais acharam difícil determinar a primeira linguagem do amor dos filhos são variações de humor do adolescente, desejos, comportamento e o desenvolvimento de um senso de independência. Já falamos sobre isso várias vezes nos capítulos anteriores. O procedimento normal durante a adolescência é se libertar dos pais e estabelecer uma identidade pessoal. A palavra adolescência é sinônimo de libertação. Keila não quer mais ser conhecida como a filha de Muriel. Ela está tentando estabelecer uma identidade distinta da mãe. Conquistar a independência é um passo importante para o desenvolvimento da própria identidade. Uma vez que a busca da identidade está em processo, Keila tenta descobrir se quer ser conhecida como Keila, a estrela do basquete, Keila, a estudante nota 10, Keila, a amiga amorosa, Keila, a garota do cabelo loiro e curto, Keila, a dançarina ou outra Keila. Já que ainda não determinou quais dessas identidades quer assumir, sempre flutuará para os diferentes aspectos da identidade própria. Quando ela pensa em ser a estrela do basquete, talvez não queira usufruir do tempo de qualidade em companhia da mãe. Mas, quando se vê como a amiga amorosa, poderá muito bem dar uma boa resposta ao tempo de qualidade. Assim,
a independência emergente do adolescente e o desenvolvimento de uma identidade própria em geral criam obstáculos para os pais determinarem a primeira linguagem do amor dos filhos. Adolescentes irados ou reclusos. Algumas vezes, parece que o adolescente está fugindo de todas as expressões de amor. Você usa palavras de afirmação e ele diz: "Não seja pegajoso. Você está me deixando sem graça." Você tenta abraçá-lo e ele o empurra com a ponta dos dedos, como se você fosse um cactus espinhoso. Se dá presentes, não recebe nada mais do que um "muito obrigado", dito mecanicamente. Você pergunta se pode levá-lo para jantar fora e ouve: "Estou saindo para jantar com os meus amigos." Ao se oferecer para pregar os botões da jaqueta dele, recebe a seguinte resposta: "Não preciso de botões." Você tenta todas as 5 linguagens do amor e é rejeitado. Algumas vezes ele se afasta do amor dos pais por causa de uma briga mal resolvida entre o pai e ele. Iremos discutir esse assunto no capítulo 9. Na maioria das vezes, a rejeição do adolescente às demonstrações de amor dos pais pode ser explicada pelas variações de humor, pensamentos, desejos, sentimentos de independência emergente e o desenvolvimento de uma identidade própria. Em resumo, o adolescente está simplesmente se tornando adolescente. Felizmente, a maioria deles tem momentos de sanidade. É quando pode responder às expressões de amor dos pais. Não é uma causa perdida. Você pode determinar a primeira linguagem do amor do seu adolescente. A linguagem do amor dele mudou? Parto do princípio de que muitos pais que estão lendo este livro também leram as 5 linguagens do amor das crianças. Talvez, quando seu adolescente era criança, você tenha descoberto qual era a primeira linguagem do amor dele e a falou fluentemente por muitos anos. Agora você está se perguntando: a linguagem do amor do meu filho mudou? As boas novas é que a linguagem do amor dele não mudou quando se tornou adolescente. Sei que muitos de vocês devem estar dizendo: "Mas estou fazendo a mesma coisa que fazia quando era criança, mas ele não está respondendo." Sei disso. Irei falar sobre esse problema em breve. Mas, primeiro, deixe-me assegurar mais uma vez que a primeira linguagem do amor não muda quando a criança se torna adolescente. Por que os adolescentes parecem mudar a primeira linguagem do amor deles? Existem muitos motivos pelos quais os pais creem que a primeira linguagem do amor do filho mudou. Primeiro, o adolescente parece estar evitando a primeira linguagem do amor que ele, a princípio, parecia usar para encher o tanque do amor. Isso pode ser explicado pelos motivos que já vimos: variações de humor, pensamentos e desejos, independência emergente e desenvolvimento de uma identidade própria. Na realidade, o adolescente pode se afastar temporariamente não só da primeira linguagem do amor, mas também de todas as expressões de amor. Há também um segundo motivo pelo qual a primeira linguagem do amor do adolescente parece estar mudada. Quando uma pessoa não está recebendo o suficiente da primeira linguagem do amor, então a segunda linguagem do amor se torna mais importante. Jared, 15 anos, gosta de ser tocado. Os pais deles aprenderam que, quando tinha 10 anos, sua primeira linguagem do amor era o toque físico. Tanto o pai quanto a mãe descobriram que essa é uma linguagem fácil de falar. Portanto, desde a infância falam a primeira linguagem de Jared. Mais tarde ele reclamou: "Sabe, dou um duro danado, mas ninguém parece apreciar o que faço." Ficou claro que Jared está pedindo palavras de afirmação. Não foi a primeira vez que os pais ouviram essa reclamação. Eles estão se perguntando se a linguagem do amor do filho mudou. A realidade é que, para Jared, palavras de afirmação são sua segunda linguagem de amor. Se os pais querem suprir a necessidade que o filho tem de amor emocional, devem dar-lhe mais palavras de afirmação enquanto continuam a usar a primeira linguagem do amor, toque físico. A terceira possibilidade é a de que os pais tenham interpretado mal a primeira linguagem do amor do filho.
Isso não é algo difícil de acontecer, porque tendem a enxergar o filho com os próprios olhos, em vez de tentar vê-lo com os olhos da criança. É fácil pensar que, se a nossa linguagem é toque físico, a do filho será a mesma. Temos a tendência de acreditar no que queremos, em vez daquilo que é verdadeiro, sob a perspectiva da criança. Enquanto os pais expressarem o amor para os filhos em todas as 5 linguagens, a criança receberá o bastante da primeira linguagem do amor e o tanque do amor permanecerá cheio. Entretanto, na adolescência, os pais acabaram se sentindo rejeitados e deixaram de usar uma ou mais linguagens, enquanto se concentravam naquela que acreditavam ser a primeira linguagem do amor do jovem. Nesse caso, a primeira linguagem do amor dele não mudou. O problema foi o diagnóstico incorreto desde o princípio. Tempo para aprender um novo dialeto. E quanto aos pais que dizem: estou fazendo a mesma coisa que fazia quando ele era criança, mas agora não estou obtendo uma resposta? Essa foi a experiência de Patsy. Há muito tempo, sei que a primeira linguagem do amor de Ted são palavras de afirmação. Sempre o elogiamos verbalmente, mas agora ele tem 14 anos e está me dizendo: mãe, não diga isso. Mãe, pare de falar assim. Mãe, não quero ouvir isso. Estou confusa. Diga-me alguma das palavras de afirmação que você diz a Ted, pedi a Patsy. Eu digo coisas como: você é o melhor, estou orgulhosa de você, você é tão inteligente, você é tão bonito. Às vezes, coisas que sempre disse. Aí está o problema. Patsy está usando as palavras que sempre disse para o filho. Dificilmente os adolescentes querem continuar ouvindo o mesmo dialeto que ouviam quando eram crianças, já que essas palavras que escutavam quando crianças, eles associam com a infância. Querem ser independentes e não tratados como crianças. Os pais que desejam ver os adolescentes sentindo-se amados devem aprender novos dialetos. Sugeri que Patsy eliminasse os dialetos que usara durante os anos anteriores e começasse a empregar novas expressões verbais de amor, fazendo uso de palavras mais adultas, como: admiro sua posição quanto à igualdade racial. Gostei muito de ver o trabalho que você fez no jardim. Eu confio em você porque sei que respeita os direitos dos outros. Essas declarações expressam a estima pelo jovem, mas não soam como infantis. Também sugeri que começasse a chamar de Ted, em vez de Ted. Ela pareceu chocada e disse: sabe, Ted está me dizendo a mesma coisa. É difícil chamá-lo de Ted. Para quem o chamou a vida inteira de Ted. Eu sei que Patty tinha uma tarefa árdua diante de si, mas também estava certo de que ela iria fazer as mudanças necessárias. Roger também demonstrou a necessidade de aprender novos dialetos quando me contou as respostas que ouvia do filho que agora era um adolescente. Ele comentou: faz muito tempo que sei que a linguagem do amor de Brett é atos de serviço. Quando era mais jovem, trazia os brinquedos para eu consertá-los. Penso que meu filho acreditava que eu podia consertar qualquer coisa. Quando via um dos brinquedos consertados ou a lição de casa completada, eu podia dizer que Brad se sentia amado pelo modo como piscava os olhos. Entretanto, desde que ele se tornou um adolescente, tenho notado que não me pede mais ajuda. Outro dia, estava tentando arrumar a bicicleta. Ofereci-me para ajudar e ele disse: obrigado, pai, mas posso fazer isso sozinho. Hoje em dia, ele dificilmente me pede ajuda para fazer a lição de casa. Não me sinto mais tão próximo dele. Queria saber se ele se sente próximo de mim. Se a linguagem do amor de Brad é atos de serviço, ele pode não estar sentindo o amor do pai tanto quanto sentia antes. Entretanto, é óbvio que ele não quer ouvir de Roger o mesmo que escutava quando era criança. Ele aprendeu a fazer as coisas sozinho.
o que alimentou a independência emergente e ajudou a amadurecer a identidade própria. O que Roger deve aprender é como falar novos dialetos de atos de serviço. Sugeri que procurasse pelas coisas que Brad ainda não sabe fazer e se oferecesse para ensiná-las. É evidente que o filho quer fazer as coisas sozinho. Isso reforça o senso de maturidade. Se Roger se oferecer para ajudar Brad a limpar o carburador do carro, mudar as velas, realinhar os freios, construir uma estante para os livros ou qualquer outra coisa que demonstre interesse, certamente Brad estará pronto para receber atos de serviço. A proximidade emocional com o filho ficará melhor e o adolescente se sentirá seguro do amor do pai. Aprender novos dialetos poderá ser difícil. Todos nós somos acostumados a manter os hábitos. Continuar a expressar amor pelo nosso adolescente da mesma maneira que fazíamos quando era criança é muito natural. Parece algo bem fácil. Aprender novos dialetos pode exigir tempo e esforço. Mas se queremos que os adolescentes se sintam amados, devemos estar dispostos a gastar energia para aprender os novos dialetos da primeira linguagem do amor. Descobrindo a primeira linguagem do amor do adolescente. Se este livro é o primeiro contato seu com o conceito de linguagem do amor, você não tentou descobrir qual é a primeira linguagem do amor quando ele era criança e não tem ideia de qual seja a linguagem do amor dele, agora que é um adolescente, deixe-me sugerir 3 passos a serem dados. Primeiro, faça perguntas. Segundo, faça observações. E terceiro, faça tentativas. Você poderá empregar os seguintes métodos para dar cada um desses passos. Faça perguntas. Se quer saber o que está se passando na mente do seu filho, uma das melhores maneiras de descobrir é fazendo perguntas. Esqueça, disse-me um pai, não importa qual pergunta eu faça. Sempre recebo uma destas 3 respostas. Eu não sei, tá bom ou sei lá. Estas respostas são usadas para explicar qualquer coisa, tudo e nada ao mesmo tempo. Entendo a frustração deste pai. É verdade que os adolescentes certas vezes emitem grunhidos em vez de falar, mas a única maneira de se saber com certeza o que está pensando e sentindo é o adolescente compartilhar os pensamentos e sentimentos. Eles irão revelá-los mais facilmente se fizermos perguntas. Poucos adolescentes começam a conversa dizendo: deixe-me lhe dizer o que estou pensando. Quero falar sobre meus sentimentos. É mais provável que digam: deixe-me dizer o que eu quero. Os jovens compartilham mais livremente os desejos do que os sentimentos e as emoções. Em geral, retêm para si essas informações até que os pais façam a pergunta certa. Na tentativa de descobrir a primeira linguagem do amor do adolescente, as perguntas podem ser o seu maior desafio. Margot disse para Kersti, a filha de 15 anos: estive lendo alguns livros sobre criação de filhos e me dei conta de que não sou perfeita. Minhas intenções têm sido boas, mas algumas vezes fiz e disse coisas que a magoaram. Por outro lado, não tenho certeza de que quando você precisa de mim, sente que estou disponível. Quero lhe fazer uma pergunta séria. Na sua opinião, o que poderia melhorar o nosso relacionamento? Margot sempre se lembrará da resposta de Kersti. Mãe, se você realmente quer saber, vou lhe dizer. Mas não fique brava comigo. Quando tento falar com você, nunca sinto que tenho a sua atenção. Você está sempre fazendo tricô, lendo um livro, verificando as contas, assistindo TV, lavando a roupa ou fazendo alguma outra coisa. Você está sempre fazendo alguma coisa. Sinto como se estivesse incomodando quando tento conversar com você. Creio que algumas vezes poderia parar e conversar comigo sem fazer outra coisa ao mesmo tempo. Margot perguntou e recebeu a resposta que queria. A resposta da filha revelou qual a primeira linguagem do amor de Kersti. Ela estava pedindo
tempo de qualidade. Atenção exclusiva. Mark, o marido de Margot, fez uma pergunta diferente para Will, o filho de 16 anos, mas encontrou a mesma abertura dada por Kerstin. Certa noite, enquanto levava o filho para assistir um evento esportivo, Mark disse: ultimamente tenho pensado em algumas mudanças que preciso fazer em minha vida. Mais especificamente, tenho pensado como posso ser um marido melhor para sua mãe e um pai melhor para você e Kerstin. Gostaria de saber a sua opinião. Quero lhe fazer uma pergunta. Se você pudesse mudar alguma coisa em mim, o que mudaria? Will pensou durante algum tempo, que pareceu ser uma eternidade para Mark, mas acabou dizendo: de muitas maneiras você é um bom pai. Aprecio como dá duro no trabalho e o que me dá, mas algumas vezes sinto que não estou lhe agradando. Não importa quanto me esforce, só consigo ouvir críticas suas. Sei que você quer que eu faça o melhor, mas quando me critica, sinto vontade de desistir. Felizmente, Mark foi sincero em fazer aquela pergunta e estava disposto a escutar. Ele respondeu: o que estou escutando você dizer é que eu o critico muito e dificilmente demonstro apreciação pelo que você faz? Ao que Will respondeu: sim, não quero dizer que você não possa me criticar, pai, mas de vez em quando é bom saber que fiz algo que lhe agradou. Por dentro, Mark estava se ressentindo com as palavras de Will, então disse simplesmente: obrigado por ter sido sincero, pensarei sobre o assunto e tentarei melhorar. Então, esticou o braço e deu um tapinha nas costas do filho, enquanto estacionava o carro no ginásio esportivo. Durante toda aquela noite, a palavra crítica ficou passando pela cabeça de Mark. Ele não estava ciente que criticava o Will tanto assim. Na verdade, nem se achava crítico. Sim, eu corrijo o Will, disse a si mesmo. Eu mostrarei a ele os lugares que continuavam sujos depois que ele lavou o carro. E lembrei-lhe que o lixo precisava ser levado para fora. Mas criticar? Mark estava travando este diálogo consigo mesmo enquanto ele e o filho assistiam ao jogo. Sim, críticas. É só o que o Will escuta, críticas. Quando ele nunca me agrada, do que faz é bom o suficiente. Ele tinha quase se esquecido que havia feito aquela pergunta querendo descobrir algumas dicas sobre a linguagem do amor de Will. Mas de repente percebeu que o filho havia lhe revelado a linguagem do amor dele. Palavras de afirmação. Queria ser apreciado. Mark disse a si mesmo: tudo o que fiz foi dizer palavras negativas e críticas a ele, em vez de usar palavras positivas e de incentivo. Não é à toa que algumas vezes senti que Will não queria ficar perto de mim. Ele prometeu a si mesmo que iria pedir a Margot que o ajudasse a identificar as vezes em que criticasse o Will e também o ajudasse a aprender como elogiar o filho. Sentiu uma lágrima se formar em seu olho e a enxugou. Enquanto a multidão ao redor gritava, ele voltou-se para o filho e disse: eu amo você, cara. Gosto muito de estar com você. O Will bateu no ombro dele, sorriu e disse: obrigado, pai. Então, ambos se juntaram e começaram a gritar junto com a multidão. Com uma pergunta, Mark descobriu qual era a primeira linguagem do amor do seu adolescente. Existem outras perguntas que os pais podem fazer para estimular o adolescente a revelar a primeira linguagem do amor. Por exemplo, quem você diria que é seu melhor amigo? Quando o jovem diz, é Paul, então você pergunta, o que ele faz para que você diga que é o seu melhor amigo? O garoto responde, ele escuta quando eu falo e tenta entender. O adolescente acabou de revelar que tempo de qualidade é a primeira linguagem do amor dele. Você também pode perguntar à sua filha, se você quisesse demonstrar à sua avó que realmente a ama, o que faria? Esse tipo de pergunta pode revelar a primeira linguagem do amor do jovem e também cria uma boa atmosfera para que haja uma comunicação mais profunda entre ele e os pais. Não estou sugerindo que explique o que são as 5 linguagens do amor para o adolescente e em seguida pergunta, então, qual é a sua primeira linguagem do amor?
Em primeiro lugar, isso pode parecer uma espécie de jogo. Lembre-se de que ele está procurando autenticidade e sinceridade. Não está a fim de brincadeiras. Em segundo lugar, caso o jovem realmente entenda o conceito de linguagem do amor, poderá usar isso para manipular seu comportamento. Que pai não ouviu o filho dizer: se você me amasse? Em raras ocasiões, o que ele está lhe pedindo revela qual é a primeira linguagem do amor dele, mas é muito provável que seja apenas uma tentativa de satisfazer um desejo momentâneo. Uma vez que sinta que pode controlar os pais, dificilmente se sentirá amado. Qualquer outra pergunta é melhor do que dizer: qual é a sua primeira linguagem do amor? Faça observações. Conscientemente, observe o comportamento do adolescente. Procure ver as maneiras como ele demonstra amor ou apreço por outras pessoas. Anote o que você observa. Se descobrir que no mês passado ele presenteou alguém 5 vezes, existe uma boa chance de que a principal linguagem do amor dele seja presentes. A maioria das pessoas tem a tendência de falar a própria linguagem do amor. Elas fazem para os outros o que gostaria que fosse feito para elas. Entretanto, isso nem sempre é verdade. Por exemplo, algumas vezes os adolescentes dão presentes como uma expressão do amor porque o pai enfatiza isso. Ele se lembra das palavras do pai: filho, se quer fazer uma mulher feliz, dê flores a ela. Ele dá presentes não porque é sua própria linguagem, mas porque aprendeu a usá-la com o pai. Observe também as reclamações do adolescente. Normalmente, as reclamações de uma pessoa dão dicas sobre qual é a primeira linguagem do amor dela. Isso já foi visto antes na resposta de Will, que Will deu ao pai. Mas algumas vezes sinto que não estou lhe agradando, não importa quanto me esforce, só consigo ouvir críticas suas. Sei que você quer que eu faça o melhor, mas quando me critica, sinto vontade de desistir. A reclamação de Will afirma que a primeira linguagem do amor dele são palavras de afirmação. Ele reclamou não só das críticas do pai, mas também que raramente recebia elogios. Em geral, quando o jovem reclama, os pais ficam na defensiva. Ele diz: você não tem direito de entrar no meu quarto e mexer nas minhas coisas. Agora eu não posso encontrar nada. Você não respeita as minhas coisas. Isso não está certo. Muitos pais respondem: se limpasse o quarto, eu não precisaria entrar nele. Mas já que não limpa, irei fazê-lo. A conversa agora ficará mais ríspida ou simplesmente acabará, com cada um afastando-se em silêncio. Entretanto, se o pai observar quais as reclamações do adolescente, poderá descobrir que elas seguem um padrão. Não é a primeira vez que ele reclama que alguém mexeu nas coisas dele. Pode ser que a primeira linguagem do amor do adolescente seja presentes. Lembre-se de que quase tudo no quarto dele foi um presente. Para o adolescente, existe um lugar especial para cada coisa que ganhou. E quando alguém mexe nesses presentes, é como se mexessem em uma expressão de amor. É importante observar os padrões dessas reclamações. Quando ele reclamar muitas vezes sobre a mesma coisa, estará revelando qual a sua primeira linguagem do amor. Observe as seguintes reclamações: você não me ajuda mais na minha lição de casa. É por isso que tenho notas baixas. Se tivesse me levado ao jogo, poderia ter feito novas amizades e então não precisaria ficar sentado em casa o tempo todo. Eu não pude limpar atrás da mesa porque você não estava aqui para me ajudar a removê-la. Se você tivesse arrumado a minha bicicleta, poderia usá-la para ir à escola. A primeira linguagem do amor deste adolescente provavelmente é atos de serviço. Cada uma dessas reclamações pede que os pais façam alguma coisa por esse adolescente. Observe também os pedidos dele. O que uma pessoa pede frequentemente indica qual é a sua primeira linguagem do amor. René perguntou à mãe: mãe, posso ir caminhar com você hoje à tarde? Quero mostrar-lhe algumas flores que vi perto do lago. René está pedindo tempo de qualidade. Se ela regularmente pede para fazer atividades que lhe possibilitem ficar junto com a mãe, a primeira linguagem do amor dela é tempo de qualidade. De modo similar, quando Peter, de 13 anos de idade, pergunta: pai, quando vamos acampar juntos novamente? Quando iremos pescar de novo? Ou, podemos jogar bola agora?
está revelando que a primeira linguagem do amor dele é tempo de qualidade. Se os pais observassem como o adolescente expressa o amor pelos outros, do que ele reclama e quais são os pedidos mais frequentes, existem boas chances de o pai descobrir a primeira linguagem de amor do adolescente. Faça tentativas. A terceira maneira de descobrir a primeira linguagem do amor do adolescente é concentrar-se em usar individualmente cada uma das 5 linguagens. Tente usar uma a cada semana e observe a resposta do adolescente. Passe uma semana dando mais contato físico que o normal. Procure tocá-lo várias vezes durante o dia. Na semana seguinte, evite tocá-lo, mas diga a ele palavras de afirmação. Passe algum tempo durante o dia pensando em novas frases de afirmação que você lhe dirá naquela noite. Uma semana mais tarde, use tantos atos de serviço quanto possível, especialmente aquilo que você sabe que o adolescente gostaria que fizesse. Prepare uma refeição especial e faça aquela camisa que ele gosta. Dê a ele uma ajuda extra em matemática. Lave o cachorro do adolescente com uma atitude positiva. Faça tudo o que puder para o filho ou filha. Em outra semana, esforce-se para dar a ele tempo de qualidade. Façam caminhadas juntos, jogue bola com ele, faça com o adolescente coisas que ele lhe pediu. Passe tanto tempo quanto puder fazendo coisas junto com ele. Converse sobre assuntos profundos tanto quanto o adolescente lhe permita. Dê a ele atenção exclusiva. Na última semana, concentre-se nos presentes. Compre alguns dos itens mais importantes de uma lista que você já fez previamente com os pedidos dele. Embrulhe-os em um papel colorido e presenteie o adolescente na presença de outros membros da família, esforçando-se para que isso soe como algo muito importante. Dê uma festa a cada dia. Durante a semana em que estiver falando a primeira linguagem do amor do adolescente, perceberá uma mudança na atitude do seu filho. O tanque do amor dele está sendo cheio e o adolescente responderá de uma maneira mais carinhosa que o normal. Ele talvez esteja pensando o que aconteceu com você. Por que mudou a maneira de agir? Você não deve se justificar. Apenas diga que está tentando ser um pai melhor. Outra experiência é dar ao adolescente a oportunidade de escolher entre 2 opções e anotar o que ele escolheu. Por exemplo, um pai diz ao filho de 13 anos: tenho 2 horas livres hoje à tarde. Você gostaria que fôssemos empinar pipas juntos ou comprar pilhas para sua máquina fotográfica nova? A escolha é entre um presente e tempo de qualidade. O pai faz aquilo que o filho escolher e continua anotando se escolheu presentes ou tempo de qualidade. 3 ou 4 dias mais tarde, dá ao adolescente outra escolha. Já que só eu e você estamos em casa hoje à noite, você prefere comer fora, tempo de qualidade, ou que eu prepare a sua pizza favorita, atos de serviço? Na outra semana diz: se está se sentindo desencorajado, gostaria de fazer você se sentir melhor. O que prefere? Que eu lhe escreva um bilhete lembrando de todas as coisas positivas que fez? Ou que eu lhe dê um abraço bem apertado? A escolha é entre palavras de afirmação e toque físico. Quando você anotar as escolhas do adolescente, verá que normalmente seguem um padrão, que revelará qual é a primeira linguagem do amor dele. Depois que descobrir qual é a linguagem principal do adolescente, você aprenderá tantos dialetos, maneiras diferentes de falar essa linguagem, quanto puder. E usará essa linguagem regularmente, lembrando-se que o adolescente algumas vezes poderá se afastar, mesmo quando você estiver falando a primeira linguagem do amor dele. Respeite a vontade do adolescente. Nunca imponha expressões de amor se ele não as desejar. Por exemplo, se você sabe que a primeira linguagem do amor do adolescente é toque físico, mas quando coloca o braço em volta dele e percebe que se afastou, não é hora de tentar lhe dar um abraço apertado. É o momento de se manter afastado e respeitar que naquela hora ele não deseja ser tocado. Tente um tipo diferente de toque no dia seguinte. Quando o adolescente estiver com vontade de sentir contato físico, satisfaça-o. Está tudo bem se vocês acabarem rolando no chão, desde que o adolescente esteja interagindo positivamente com você.
Se você falar a primeira linguagem tanto quanto puder, o tanque do amor dele estará cheio. Mas se parar de usar o toque físico porque não gostou de sentir-se rejeitado, em breve o tanque do amor do adolescente estará vazio e ele ficará ressentido com os pais. Para amar efetivamente um adolescente, os pais devem falar a primeira linguagem do amor dele regularmente e também todos os dialetos que comunicam essa linguagem, falando todas as 5 linguagens. Os benefícios para o adolescente. Deixe-me repetir o que disse antes. Não estou sugerindo que fale apenas a primeira linguagem do amor do seu adolescente. Ele precisa receber amor em todas as 5 linguagens e falar todas elas também. Os jovens aprendem melhor quando veem os pais usando-as. Estou sugerindo que dê doses maciças da primeira linguagem do amor do adolescente e também fale as outras tanto quanto possível. Se ele tem demonstrado claramente qual é a segunda linguagem do amor, o pai também vai querer usar generosas doses dela. Quando usarem todas as linguagens do amor, ele irá reaprender a falá-las com os outros. Isso é extremamente importante para os relacionamentos futuros do adolescente. Na vida adulta, irá ter vizinhos, companheiros de trabalho, amigos, namorado, namorada e, quem sabe, cônjuge e filhos, com os quais necessitará usar as linguagens. Se for fluente em falar todas as 5 linguagens do amor, o relacionamento com as pessoas irá melhorar de forma visível. Mas se apenas se comunicar usando 1 ou 2 linguagens do amor, o potencial de relacionamento será diminuído. Ele não estará ligado emocionalmente a certas pessoas. Talvez aquelas que sejam mais importantes, com as quais gostaria de ter um relacionamento duradouro e significativo. Deveria estar claro que isso é vantajoso para o adolescente aprender a dar e receber amor em todas as 5 linguagens do amor. O jovem que aprender a falar as 5 linguagens do amor fluentemente se sairá muito bem nos relacionamentos futuros. Para os pais que não aprenderam a usar as 5 linguagens do amor, isso é um grande desafio. Sugiro que você leia novamente os capítulos que tratam de cada linguagem do amor, especialmente aquelas que são difíceis para você falar. Observe as dicas de como usar uma linguagem em particular e pratique-as, não só com o adolescente, mas também com os outros membros da família. Em breve, você aprenderá a falar a linguagem do amor de cada um deles. Poucas coisas são mais compensadoras do que expressar amor pelos outros em uma linguagem que supra as necessidades deles de amor emocional. Benefícios para o casamento. Enquanto se esforçava para amar mais efetivamente os adolescentes, alguns pais deram nova vida ao próprio relacionamento. Eles entenderam que durante muitos anos deixaram de falar com o outro as linguagens do amor. Contudo, nunca é tarde para aprender. Casais que aprenderam a usar cada um a primeira linguagem do amor viram o clima emocional do casamento mudar radicalmente em curto espaço de tempo. O marido disse-me: Dr. Chapman, estamos casados há 33 anos, mas os últimos 25 foram terríveis. Um amigo me deu uma cópia do seu livro, As 5 Linguagens do Amor. Após lê-lo, as luzes se acenderam e me dei conta de que durante todos esses anos não estava falando a linguagem do amor de minha mulher, nem ela a minha. Mostrei o livro para ela, discutimos o assunto e concordamos em começar a usar a primeira linguagem do amor um do outro. Se alguém tivesse me dito que nosso casamento seria transformado dentro de 2 meses, nunca teria acreditado. Mas dentro de 60 dias, renovarei meus sentimentos por ela e ela por mim. O casamento mudou completamente. Mal podemos esperar para compartilhar isso com nossos filhos que já casaram. Já que o amor é nossa principal necessidade emocional, quando ela é suprida por outra pessoa, mudamos a maneira como nos sentimos a respeito daquela pessoa. O clima emocional do casamento e da família pode melhorar muito quando os membros da família aprendem a falar a primeira linguagem do amor uns dos outros.